Fora da Lei é um livro que foi escrito, está inédito, foi um livro que foi escrito em 1977. Está dividido em 3 partes, cada parte contém 30 poemas. A única coisa que me torna, como é que se diz, que faz com que ele seja um pouco esquisito é que eu estou totalmente habituado a datar os meus textos, que aqui vejo só datações ou datas e depois desaparecem durante não sei quantos poemas, depois aparece novamente uma data e depois novamente desaparece. O que fico com a ideia de que possivelmente eu tenha escrito, por exemplo, 7, 8, 9, 10 ou mais poemas no mesmo dia e não me dei ao trabalho de datar os outros poemas. Bastante estranho. Bastante estranho. Não faço a mínima ideia do que é que aconteceu, não faço a mínima ideia do que é que estava por trás desta ideia. Se era pura e simplesmente, como é que se diz, como era pura e simplesmente preguiça em colocar a data, ou se havia aqui um outro motivo qualquer. Não faço a mínima ideia. Os poemas não têm títulos, mas estão numerados ainda por cima com números romanos. Não interessa. Vou tentar ler os 10 primeiros, porque os 10 primeiros correspondem a 14 de 4 de 1977. E depois aparecem depois mais uma série de poemas de 15 de 4 de 1977. Pressuponho que foram escritos todos no mesmo dia. Poema 1. Estou na manhã com o breve sentimento de que tenho de cumprir um dever. O universo todo mudou. Vejo as coisas diferentemente. Sinto-me subtilmente perdido. Vou ter que escrever qualquer coisa sobre um poema de alguém. E não sei. Terei que mentir mostrando que compreendi o poema, com fundadas razões, ou pelo menos inteligentes, tanto quanto os homens de hoje. Por esta porcaria essencial para a minha vida, sinto uma ancha angústia. Transpiro. A liberdade surge só uma palavra. Mas o mal-estar abate-se sobre mim, inconfundível mão omnipotente. Não haver deveres, não haver ter que ou ser obrigado a. Estúpido universo, o do homem social. As ordens e as leis, os serviços prestados. Sinto-me mal. 14 de 4 de 1977. Lembro-me perfeitamente, para dizer a verdade, porque é que escrevi este poema. Eu andava naquela altura a tirar o curso de Românicas e não me lembro se era o 2º ou 3º ano, e já depois de ter regressado de França, porque eu era estudante de medicina e depois resolvi meter-me nas letras, que são tretas, como vocês sabem, e eu sei que aqui eu tinha que escrever, eu até sei de quem é o poeta, até me lembro de quem é o poeta, eu tinha que escrever um textozinho sobre um poema de um poeta de que eu não gostava absolutamente nada, e tive tanta sorte, porque chamam estas coisas sorte, tive tanta sorte que a professora me deu um 17 e diz que depois do meu texto que se ficava a compreender muito melhor o poema. Eu, para dizer a verdade, não compreendi absolutamente nada, mas pode-se ser malandro, pode-se escrever qualquer porcaria sobre qualquer porcaria que passa. Essa é a tragédia contemporânea, essa é a comédia contemporânea, esse é o drama contemporâneo. O resto é vida. Poema número 2. Sentado no café mitológico,
vejo os homens que chegam, os que se vão, aqueles que já estão sentados. Tenho os olhos de tal maneira novos que não compreendo o que vejo. É um mistério. Uns leem jornais com um minucioso silêncio. Outros conversam com o parceiro do lado. Falam do cotidiano, de presidentes e de crimes, das crianças desavindas, do desastre. Compreendo tudo como se estivesse já num outro mundo. Como se, por magia, pudesse imaginar cenas do passado. Falam de coisas desaparecidas, de leis gastas como os séculos, de climas sociais caducos, de modos de vida ultrapassados, de ideologias que reinaram. Onde estou? Será que o real não me segue? Será que me adiantei alguns séculos? Sem dúvida, estou sentado fisicamente num café da cidade. Um outro eu. Poema número 3. Azáfame, dói-me. Este movimento confuso das pessoas que fingem viver, este contínuo desgaste na realização do efêmero gritante. Trabalham mecanicamente os gestos sem sopro de novidade. Dizem convictos da saúde as mesmas frases diárias. Olham-se como se reconhecessem. A humanidade onde irrompi, a sociedade onde cresci, a mesma cidade em toda a parte. Se eles são homens, que serei eu que não sou como eles? Se sou eu o homem, que serão eles? Às vezes lembram-se de qualquer coisa e têm um gesto humano. Até parecem gente. Comovem-me. Um breve minuto. Depois retomam as poses civilizadas da impessoalidade e do coletivismo obtuso. Julgam-se, sem dúvida, as tais peças da máquina útil e funcional. Trabalham. Número 4. Queixam-se alguns da impopularidade da poesia. Querem incrementar nas populações o gosto pelas palavras. Pergunto, para que criar mais necessidades nos homens consumidos? Mesmo sob o pretexto ingênuo de que se trata de um passo em frente no caminho da liberdade. Somos poucos os loucos pelas palavras, mas não possuímos a verdade. Abrigamos apenas o desejo de outra coisa, chegando alguns a suspeitar de que esse desejo trará o fim da arte poética como hoje a praticamos. Para que, pois, intoxicar os pobres homens com necessidades que hoje não sabem sentir? E depois, que liberdade?
escrevo cônscio de ser único e só. Ponho nos poemas que medito a substância dos dias maculados, o fel e o ódio pela civilização, o desejo obscuro que me anavalha e aponta para outra coisa diferente. À minha maneira, também sou escravo. Poema número 5. Compreendo também a fraqueza. Enquanto outros conseguem viver o ritmo imposto pelas políticas, sou sóbrio eu incapaz de equilíbrio ou de um compromisso salvador. A revolta é visceral. Não aguento esta vida que teimam em dar-me. Só mediocridade. Olhares contentes nos rostos infecundos das pessoas que passam. Porque sou tão fraco. O meu ritmo não coincide com o tumulto poeirento do real. As minhas horas são assaltadas pelo desassossego de sirenes que rasgam as cidades conspurcadas. Mas eles passam, como se não soubessem nem sentissem o calor da dor, sorridentes na azáfama que o ludibria com ansões e cansaços. Absorvo absorto a servil odisseia dos homens contemporâneos. Ódio ou amor ou indiferença. Estranho sentimento, a solidão. Uma mão estendida para o vago. Poema número 6. A arte apocrística dos nossos dias. A vontade de chafurdar a beleza antiga nos esgotos do descontentamento. O ódio adiposo nutrido pela poesia que estiola sob o sol. Cada dia que passa propala o desgosto. Assoma no horizonte o sangue podre do incesto intelectual. O vagido vagueia ao longo dos corredores tecnológicos. Não há armas, nem traições colubrinas, apenas os esgares marcessíveis dos governantes assomadiços. Apenas a náusea amarela que emerge no frontão ordinário. Homens escrevem, enciclia nas águas empobrecidas, estilicídio, ruminação, tentativas de liberdade corrompidas pela matéria sonora. Dizem a fidúcia, o medo, o aracnídeo desprezo, como se a arte poética catalisasse os sentidos moribundos do último degredo. Poema número 7. Escrevo o irresoluto espasmo da memória. Num cicio melífluo desvendo a origem do mal. Traduzo com raiva a timia contemporânea. Morte em toda a parte,
ou castração. Denuncio a sujilação do pensamento dominante, as rédeas ideológicas circunscritas ao recluso arfar do cansaço. Digo o sitibundo olhar que prefigura o futuro além. Com palavras tamizadas pela luz, construo o lar ameno da família liberta. Sou talvez incompreendido. É que a loucura ambivalente não dá esmolas nem receitas, mas abertura e suspeitas. Inessencial, inscrevo no tumulto branco a resistência, a vontade de quebrar as prisões, o desejo ctónico que vibra o prazer roubado à produção. A poesia recolhe-se ao casulo mitridático, espelho e sopro genesíaco. Poema número 8. Olhar iulco de espanto. Fervor. O corpo retesado ao compasso do medo núncio da liberdade outra. Cada sentido retido um orgasmo anímico no plexo da cidade irrazoável. Sentimento oxálide da escravidão que se consente. Emoção trânsfuga percorrendo o caos do corpo vazio. Mas o olhar desmente mistério. Aponta o espaço trágico do único caminho. Em frente. A novidade que fere e a vida vivida às avessas. Sinal fovente. A ignorância. Macerado dilema do homem cansado pela angústia de uma vida irresponsável e presa, sem ódio, sem clamor. O dia amanhece, aspiciente, mas nada mudou, salvo o dia. O mesmo tédio, a mesma loucura. Poema número 9. Procuro, na escrita acidente, prospectar o mal da civilização. Do ocidente eunuco febril que produz o suspicaz desfecho da morte nas células ainda ontem humanas. Da sociedade insulada que escolhe chefes cadavéricos para o poder exercido contra os submissos súbditos. Do indivíduo tenebricoso que conserva o dogma perverso do masoquismo como quinta essência da sua realização. Procuro nas próprias palavras os indícios do sonho, do futuro que se furta ao meu desejo de homem incapaz de sofrimento feliz. Encontro o tenebrante declínio da vida, o esgar corrupto da morte, o simulacro erudente do sigilo que não governa mais o mundo odierno. Mas, sobretudo, a dessemelhança
como privilégio dos poderes flexíveis. Poema número 10. No buraco da noite, isento e mesquinho, transcrevo para o papel soturno a alegria tenaz que me mantém de pé. Um pelágico esforço de me suster ruído e riso. Uma tentativa capaz de traduzir a incompreensível tensão em que me encontro. Os oráculos foram-se. Restam nas improfícuas leituras os brilhos ouriçonos do destino que quer carnificina e luto à custa da carne humana. O medo diz-me as palavras, grito-as como clavas contra o silêncio e espremo a esperança agonizante. Ouço-me com a voz transparente de um ser ignaro. Quem sou, sou. Sem promessas nem enganos. Sofro o cotidiano no desejo que me fustiga em frente, que o presente deturpa a real necessidade de ser outro. Aqui está a série que foi escrita em 14 de 4 de 1977, porque o poema seguinte, que seria o 11º, está marcado 15 de 4 de 77. É interessante notar que muitos destes textozinhos, ou muitos destes pequenos poemas, tratam já, ou trazem já neles coisas que aparecerão muito mais tarde. Por exemplo, expressões como enciclia e estilicídio. Há aqui qualquer coisa, como é que se diz, que vive num caldeirão que não se manifesta de uma maneira ainda muito, como é que eu ia dizer, clara, mas que está embrulhada em remoinhos, em suspeições, aqui fala-se em suspeitas, qualquer coisa que está aqui, e estamos em 1977, quando tudo isto vai reaparecer à tona, simplesmente nos anos 80, e penso eu que simplesmente quando estou a viver nos Estados Unidos, que também em 4 anos escrevi 14 livros. Isto é, de vez em quando há um vento de loucura que perpassa a minha obra e não há nada a fazer. Simplesmente aceitá-lo. Ou melhor, aceitar o vento e aceitar a loucura. Não faz mal a ninguém.